primeira questão de hoje é da FUVEST 2012. Eu acho que é uma questão que derrubou muita gente, talvez a questão mais difícil da aula. Talvez depois que você veja a resolução fique relativamente fácil, mas o problema é isso, ver a saída, né? Enxergar a saída aqui. Confesso que eu tive também dificuldade no início, quando li a primeira vez, para pensar com calma e tentar olhar o que realmente importa para poder chegar na resposta. Vamos lá. Em uma sala fechada e isolada termicamente, então tem uma sala que está fechada e isolada termicamente. O que significa isolada termicamente? Significa que ela não troca calor com o meio externo a ela. Não entra energia térmica de fora para dentro da sala e não sai energia térmica dentro da sala para o meio externo. Então eu estou numa sala fechada, isolada termicamente. Uma geladeira em funcionamento, a geladeira está ligada, tá? Tem, num dado instante, então ele fixou um certo ponto, ó, começa a imaginar, uma foto, num certo instante, sua porta completamente aberta. Então, aqui, ó, nesse instante agora, eu abri inteiramente a porta da geladeira. Escancarei a geladeira. E ela estava em funcionamento. Estava ligada. Tá? Antes da abertura dessa porta, aí ele fala um pouquinho sobre antes. Agora, no tempo, um pouco antes. Tá vendo como você tem que interpretar a questão? Tem um instante de agora, tem o local primeiro, te deu o local. Aí ele te deu um instante em que ele abre a porta. E falou que um pouco antes da abertura, a temperatura na sala é maior que a do interior da geladeira. Ou seja, a geladeira estava funcionando há algum tempo, já tinha resfriado o seu interior, que é o que uma geladeira faz. Né? Ela é contra o natural. O natural é a energia térmica fluir do corpo mais quente para o corpo mais frio. A geladeira, com a ajudinha da eletricidade, né? Porque ela tem, é por isso que é ligada na tomada, senão não ia resfriar nada, meio que, entre aspas, força o contrário, fazendo com que a temperatura do meio mais gelado, que é o interior da geladeira, seja jogada para o meio onde está mais quente, que é o lado externo da geladeira. Claro que para isso ela usa um fluido, sumiu a palavra agora, é um fluido de resfriamento. Tá? Não é essa palavra mais técnica, mas enfim. Antes da abertura dessa porta, a temperatura da sala é maior que a do interior da geladeira. Após a abertura da porta, então ele falou que antes de abrir a porta, a da sala é maior que a do interior da geladeira. Após a abertura da porta, a temperatura da sala, é tipo aquelas questões de complete a frase, né? Após a abertura da porta, o que acontece depois que eu abro a porta? Com a temperatura da sala. Com a temperatura da sala. Letra A. Essa aqui eu acho que muita gente marcou quando fez. Diminui até que o equilíbrio térmico seja estabelecido. Por quê? Porque a ideia de maior parte das pessoas é que a geladeira, de alguma forma, fabrica o frio. Né? Fabrica o gelado. Né? Tem que lembrar que ninguém produz o frio. O frio é a ausência de calor. Né? Fabricar frio na verdade, remover energia térmica daquele local. Né? Ele fica com menos energia e fica frio. Mas enfim, que ela produz frio. Só que tem que pensar que ela não produz frio do nada. Tem um preço a se pagar. Tanto que a parte de trás da geladeira é quente. Né? Até algumas décadas atrás, minha mãe, por exemplo, minha avó secava algumas peças de roupa pendurando atrás da geladeira. Porque atrás da geladeira, de onde vem esse calor da trás da geladeira? É o calor que parte desse calor que vai para trás da geladeira é que ela roubou lá de dentro. Então ela não simplesmente resfria aquilo, ela retira o calor e ela tem que jogar aquele calor, ela não guarda para ela, não, ela explodiria superaquecida. Ela tem que jogar esse calor para o ambiente. Essa é a grande chave dessa questão. Lembrar que a geladeira não faz o frio acontecer como mágica. Ela rouba a energia do que está lá dentro. Com o fluido arrefecedor, esqueci a palavra, agora não vem. O fluido que resfria o interior. E joga naquela gradezinha que a gente fica atrás, né? Para o meio exterior essa energia que ela rouba. Não fica lá guardada, ela joga para fora. Então ela esquenta o meio de fora para poder resfriar o de dentro. Tá? Então vamos lá. Então ela diminui até que o equilíbrio térmico seja estabelecido. Será?
Letra B, diminui continuamente enquanto a porta permanecer aberta. Tem um pouco a ver com a letra A, né? Se a letra A estivesse correta, na verdade a letra B ia fazer a diminuir infinitamente. Que pouca gente marcou essa, que sabe que a geladeira tem um limite, né? Daquela temperatura que você coloca ali, ela resfria até aquela temperatura e por alguns momentos o motor desliga, né? O motorzinho aquele barulho da geladeira para, né? E quando aquilo aquece, porque de certa forma ela acaba trocando calor com o meio externo, e aquilo vai querendo esquentar de novo, ela liga, resfria novamente para não ficar gastando energia demais. Pelo menos as mais modernas fazem isso. Acho que as mais antigas ficavam aquele motorzinho o dia inteiro. C. Diminui inicialmente, ou seja, na hora que você abre, diminui no início, mas posteriormente a temperatura, né, que está falando, será maior do que quando a porta foi aberta. Essa aqui muita gente já passa, né? Como assim? Eu vou abrir a geladeira, a temperatura vai ficar maior? Não esquece que a geladeira está jogando calor para o ambiente. Está falando da temperatura da sala. Né? Letra D. Diz que aumenta inicialmente. Isso aqui acho que ninguém marcou, né? Porque você acabou de abrir a geladeira, você sente aquele friozinho vindo na sua cabeça quando você abre, né? No seu corpo. Mas posteriormente será menor do que quando a porta for aberta. É a segunda parte, o pessoal até acredita que, acho que muita gente acreditou que acontece, mas acho que ninguém marca que aumenta inicialmente. Letra E. Não se altera, pois se trata de um sistema fechado e termicamente isolado. Bom, a temperatura se altera, nem que seja por um instante, porque você sente aquele ar frio jogado em você quando você abre, né? Então aquilo vai diminuir um pouco a temperatura da sala. Bom, em vez de... Dessa vez eu já teve algumas aulas, não da FUVEST, mas você procurar em aulas de termodinâmica pela plataforma e lá em Estudando por Assuntos, Termodinâmica e Destrinchar, tem algumas questões, pelo menos uma ou duas ali, que eu expliquei todo o funcionamento da geladeira. Não vou me ater aqui, senão vou complicar mais do que precisa, tá? Eu vou tentar ser mais simples, mas o suficientemente preciso para que você entenda o que acontece. Olha só. Aqui eu não vou explicar nenhum conteúdo, eu vou jogar aqui logo a ideia da geladeira. Digamos que aqui é a parede da geladeira, tá? Vou fazer ela mais fina. Vista de cima, tá? E aqui o interior da geladeira. E aqui seria aquela parede atrás, até onde tem os caninhos aqui atrás da geladeira. Isso aqui é a visão de cima, a gente está flutuando sobre a geladeira. Mas vamos focar realmente no protagonista, dessa história. Vou colocar assim, porque ele às vezes é líquido, às vezes ele é vapor, mas ele é um fluido que resfria o que está lá dentro. Esse que eu fiz em vermelho. Quando ele passa aqui por dentro da geladeira, quando você abre a geladeira, tem uns caninhos que passam atrás, você pode ver que tem umas ranhuras ali, ele passa uma temperatura abaixo da temperatura do que está lá dentro. E isso faz com que o que está lá dentro fique mais quente do que esse fluido. E ele recebe, ele pega essa energia, rouba essa energia térmica. Então, vou colocar indo para ele aqui, ó. Vou colocar em verde. Ele rouba essa energia térmica, uma energia interna, do que você põe dentro da geladeira. Você põe lá, ele começa a passar e esse corpo está mais quente do que ele, então a energia do corpo vai do quente para o frio. Você faz esse fluido passar dentro da geladeira e ele rouba essa energia do que está lá dentro para ele, e ele esquenta. Depois que ele esquenta, a ponto de não roubar mais energia do que está lá dentro, e aí aquilo resfria, que é a função da geladeira, ela vem aqui para fora, mas o segundo, digamos que o coadjuvante principal, o ator coadjuvante ali, junto com o protagonista, é esse carinha aqui, ó. Vou fazer ele aqui. Ele é um motor. Ele é conhecido, e o nome, se você lembrar, você lembra o que ele faz, como compressor. O que lembra compressor? Comprimir. Ele comprime o fluido quando passa por ele ali. Se ele comprime, vamos falar já uma coisa que a gente vai usar em outra questão aqui. Quando um gás diminui seu volume, significa que trabalho foi realizado sobre ele. Ou seja, ele sofreu trabalho.
E o que é trabalho? É transmissão de energia de um corpo para o outro. Então alguém jogou energia naquele gás para poder apertar ele. Tá? Só para completar, quando um gás sofre, ou melhor, tem um aumento de volume, implica que ele realizou trabalho. Tá? Ele realizou, se ele aumenta o seu volume é porque ele teve que ganhar esse volume, teve que empurrar alguma coisa para estender. Eu gosto de lembrar desse desenho aqui, que é um desenho clássico em exercício de termodinâmica, que é o famoso, tem que cair direto, né? O êmbolo, né? Que aqui sobe e desce livremente, ele põe um gás aqui. Para o gás ganhar volume, ou seja, aumentar o espaço, porque o gás ocupa todo o espaço do seu recipiente, ele tem que realizar trabalho, ele tem que fazer uma força aqui sobre o êmbolo para que ele suba. Então ele tem que realizar trabalho. Quando ele aumenta de volume é porque ele gastou a energia dele. Perdeu a energia dele para o meio. Nesse caso ele passou para o êmbolo. Agora, se alguém pressionar o êmbolo aqui, de cima para baixo, alguém está realizando trabalho sobre o êmbolo e, consequentemente, sobre o gás, comprimindo-o, diminuindo seu volume, é porque a energia está sendo passada dessa entidade, dessa pessoa que empurrou o êmbolo para baixo, para o gás. É trabalho sendo realizado sobre o gás, então ele está sofrendo o trabalho. A gente vai ver mais para frente que, pela primeira lei da termodinâmica, quando o gás sofre trabalho, você usa na equação da primeira lei o valor negativo para o trabalho. Quando o gás realiza trabalho, você usa valor positivo. Mas vamos ater aqui o que importa. O motor é um compressor. Ele comprime, então ele tá fazendo o trabalho sobre o gás está recebendo energia. Então esse gás, esse fluido, né, que vai mudando com o estado físico, ele, além de roubar a energia que está dentro dos corpos que estão dentro da geladeira, depois, quando ele passa pelo compressor, ele recebe... Não, queria o verde escuro. Ele recebe... Vou colocar daqui, ó. Eu vou colocar aqui. Ele recebe energia, vou colocar trabalho, que é nada mais que trabalho, energia sendo... Isso aqui é a letra tau, tá? Essa letra que eu desenhei é o T grego, a letra chamada tau, que muitas vezes simboliza trabalho. Você vai ver em questão de vestibular, trabalho ou com essa letra tau, ou com a letra W, que vem de work em inglês, né? Que é trabalho em inglês. Mas normalmente aparece essa letra tau. Geralmente, só quando o exercício pega de livro americano, vem o W. Bom, trabalho, então ele recebe essa energia interna. Depois que ele passa aqui, ele recebe mais trabalho do compressor. Por quê? Porque agora ele tem que ficar mais quente do que o meio que, apesar de ter roubado o calor ali de dentro, ele pode não estar mais quente que o meio externo. Então, aí como funciona a geladeira? Agora ele deixa esse fluido mais quente do que o meio externo, para que essa energia que ele roubou, mais o trabalho que ele recebeu, seja o quê? Jogado para a sala. Então, essa energia, como que eu vou falar? Essa aqui é energia recebida, e essa energia, como pode dizer, dispensada, energia doada, vou colocar dispensada, disp, tá? Pronto, com isso aqui você consegue resolver a questão. Ah, não entendi ainda, professor, calma. Então a equação que representa o que acontece numa geladeira, e você pode levar para outros exercícios de geladeira, e lembrando que o protagonista aqui é esse fluido arrefecedor, não é isso? Acho que é arrefecedor a palavra. Com o coadjuvante, que é o compressor, esse fluido recebe a energia do que está lá dentro, mais energia do que o motor. E de onde vem essa energia que o motor dá para ele? Da tomada. Tá? Ele está ligadinho aqui, ó. Na tomada. Tá? Vem energia elétrica aqui para ele, ó. Parte dessa energia elétrica vira um trabalho, ele comprime o gás, aumentando sua temperatura, fazendo que ele fique mais quente do que o meio atrás da geladeira, que já é quentinho, e jogue mais energia térmica para o lado de fora. E não pode guardar a energia térmica que ele roubou lá dentro da geladeira, ela ia derreter com o tempo, né? Ele tem que jogar essa energia para fora, senão superaquece.
Não é assim? Inclusive, essas tinha nas geladeiras antigas, essa minhoquinha, a gente é para aumentar essa área de contato aí, para que essa energia flua mesmo para fora. Então a equação em cima desse gás, né, que é o protagonista da história, é que a energia que ele joga para a sala, a energia dispensada, digamos assim, é igual à energia que ele roubou de dentro dos corpos que estão dentro da geladeira, energia interna, mais esse trabalho que ele recebe. Ou seja, ele joga mais energia do que ele joga para fora, mais do que ele retira quando resfria. Então agora vamos voltar aqui para a sala. Você abriu a geladeira. Você abriu a porta da geladeira. Aqui, né? E o que aconteceu? Aquele ar estava frio, né? E aqui estava quente, né? Esse ar frio acaba vazando aqui para a sala, né? Aqui é a sala. E por algum instante de tempo, a tendência é o quê? Com quem está perto é que a temperatura diminua. Só que ela chega a diminuir até atingir equilíbrio térmico? Não, gente, não dá tempo. A sala é grande, não sei o tamanho da sala aí, mas não faz sentido. É algo simultâneo. Simultaneamente a isso, que aqui ele vai pegar essa energia aqui, que estava o quê? Que na verdade, o que está acontecendo aqui é que esse ar frio vai roubar energia de fora, né? Esse ar frio que vaza aqui, né, que você abre, que sai para o meio externo, vai começar a roubar a energia térmica do ar que estava na sala, né? E ele está frio, ele vai roubar, fazendo com que a temperatura comece a descer. Mas não chega a atingir o equilíbrio. O que é o equilíbrio térmico? É a temperatura estabilizar, parar de haver troca de calor e essa temperatura parar num certo valor, estabilizar, e a troca de calor cessa, porque para ter troca de energia térmica, né, tem que ter diferença de temperatura. O ar que saiu da geladeira está frio, enquanto o ar que está na sala está quente. Então está havendo essa troca. Se essa troca cessasse completamente, haver essa troca de energia, e a temperatura aí se estabilizasse num certo valor, haveria a diminuição até que o equilíbrio térmico seja estabelecido, seria a letra A. O problema é que isso não chega a acontecer. Enquanto a temperatura está ali diminuindo, o motor aqui continua a funcionar. Aqui o motorzinho, o compressor. E ela continua tentando o quê? Ela continua jogando, pegando energia do que está aqui, porque agora vai uma troca, né? Vai entrar ar quente aqui. Ela vai continuar o quê? Jogando energia. Ela vai tirar um pouco da energia que estava aqui na sala, que é essa energia interna, né? A energia interna é a energia que ela rouba do que está aqui na sala. Por quê? Essa energia interna que vem aqui para dentro, essa energia que ela rouba, ela entra aqui, a geladeira resfria o que entrou. Digamos que esse gás aqui que estava quente foi entrando aqui na geladeira. E ela vai fazendo o quê? Essa vira a energia interna da geladeira. Aí ele pega essa energia interna, soma com o trabalho, porque tem um motor, e o motor é o grande vilão, digamos aí, o coadjuvante é o vilão, e joga para fora. Ou seja, a energia que ela tira, que faz resfriar e que faria aqui a sala resfriar, que é a energia dispensada, é menor do que a energia que ela joga para o meio exterior. Olha só, a energia que ela é maior. A energia que ela joga, essa energia interna, é a que ela rouba, é o que ela faz diminuir. Né? Aqui seria a energia interna, é o quê? A energia que ela tira do corpo e resfria o que está dentro da geladeira. Não é isso? Essa energia aqui, ó, é a energia que ela ajuda a temperatura a diminuir, é o que faz a temperatura diminuir. E essa é a que ela joga para a sala. A que ela joga para a sala, de volta, é a energia interna que ela ajudou a diminuir, reduzindo a temperatura um pouco da sala, mais trabalho. Então, o que ela ajuda a diminuir, que é uma energia térmica, ela pegou aqui, ó, isso aqui, agora diminuir, resfriou. Ela junta com o trabalho, fica grandona e joga de volta. Aí esquentou mais, né? É como se eu tirasse, ó, imagine, vamos fazer uma analogia. Que eu tenho um frasco aqui que é de calor.
É uma analogia, tá, gente? É só para vocês entenderem uma ideia. Que eu tenho aqui, ele tá cheio, ele tá com energia aqui, ó. Seria a água aqui. A geladeira vai e tira um pouco dessa energia térmica, que é essa energia interna, ela rouba. Só que depois ela joga na sala, né? Ela tira um pouco dessa energia e joga e fica dentro da geladeira, né? Só que depois ela joga bem mais aqui, porque ela joga essa energia que ela tirou, ela joga para o ambiente, por trás da geladeira. Então ela rouba aquilo que entrou pela frente, mas ela joga por trás. Nossa, a temperatura que a gente está falando não é do interior da geladeira, é da sala em volta. Então ela joga para a sala, digamos que aqui é a sala, ela tirou um pouco de energia, opa, a temperatura caiu. Só que logo simultaneamente ela joga a energia que ela está roubando de interna, mais o trabalho, que é mais energia por cada maquininha. Por que eu disse que o vilão é a máquina? Porque ele acaba, senão a temperatura ficaria elas por elas. Ela resfria e joga, a temperatura não ia variar. Ia resfriar no início, depois ia ficar estável. Só que por causa do motor, que tem que haver um trabalho aí para comprimir o gás, ela joga para o lado de fora, por trás, mais do que ela retira de lá de dentro. Então ela acaba aquecendo a sala. Então, se você abre a geladeira, a sala resfria um pouquinho, né? A sala resfria um pouquinho ali, mas não chega a ter equilíbrio térmico, porque logo em seguida está jogando. Ela está tirando aqui essa energia, está resfriando aqui, mas aqui ela está esquentando, ó. Ela está jogando ar quente aqui, ó, para a sala, que é o ambiente. E a energia que ela joga é maior do que ela rouba. Porque ela joga a energia que ela roubou mais o trabalho. E por que quando a gente está, então, numa sala, em casa, não está sempre super quente? Experimenta ficar fechado numa sala termicamente isolada, tudo fechado, com uma geladeira ligada, funcionando, com o motorzinho ali. Espera para ver que temperatura vai ficar a sua sala. Se ela parar com a temperatura, não vai esquentar, mas vai esquentar. Por que você não sente? Porque você tem janela aberta, porque as paredes do apartamento, da casa, não são isoladas termicamente. Entra calor de fora, sai calor de dentro para fora, depende de quem está mais quente ou mais frio. Então há essa troca, porque se você tivesse uma sala fechadona, sem troca de calor, você ia ficar num forno. Porque esse motorzinho ajuda o trabalho e a geladeira vai jogando ar quente, enquanto ela está resfriando. Quando ela parar de resfriar, ela para de jogar ar quente. Então, se você pensar numa sala, eu acho que se você pensar numa sala totalmente isolada, ela não vai passar de uma certa temperatura, porque ela vai resfriar aquilo, jogar, ficar um pouquinho mais quente, e aí aquilo, digamos que a geladeira é perfeitamente fechada, se fosse perfeito, aí aquilo ficaria frio o tempo todo, não haveria mais troca, ela não jogaria mais para fora e estabilizaria a temperatura. Mas se você pensar que aquilo resfriou e vai começar a entrar, ela não é isolada totalmente a geladeira. Aquilo vai começar a esquentar de novo, porque está mais frio que o meio externo, e ela vai ter que ligar o motorzinho de novo. Essa energia elétrica que está vindo vai começar a ir para a sala. Tá? Essa energia elétrica está virando energia térmica, o motor esquenta, além disso o motor ainda esquenta. Eu estou supondo aqui um motor que faz seu trabalho sem aquecer suas peças. De qualquer maneira, o que vai acontecer? Então vai resfriar um pouquinho no início, mas não chega a atingir o equilíbrio térmico, porque logo em seguida já está o motor ali jogando ar quente pro lado de fora. Então fica mais quente do que quando você abriu. Quando você abriu, estava na sala com uma certa temperatura e lá dentro friozinho. Quando você abre, sai aquele ar frio e entra o ar quente na geladeira, ficou aberto, eles vão trocar, eles vão se misturar. Resfria um pouquinho a sala, mas no tempo que vai resfriando já vai esquentando de novo, porque a temperatura, o motorzinho começa a funcionar para tentar resfriar o ar que está entrando aqui e jogar para o meio de fora. Só que joga não só o que ele roubou, porque se ele só roubasse e jogasse de volta, ficava na mesma, né? Tirou daqui, colocou aqui, ficou elas por elas. Só que ele tira e joga aquilo mais o trabalho do compressor. Então esquenta o ambiente. Tentei ser o mais claro possível. Então é isso, a culpa, meio que o vilão da história é o motor, que faz jogar, além da energia que ele rouba, jogar para fora da geladeira o trabalho que o fluido, sumiu enrefecedor, acho que é essa a palavra, roubou ali a energia, mais o trabalho que foi usado para comprimir ele para ele ficar mais quente com o meio externo, poder jogar lá para fora. Beleza, espero que tenha ficado claro, espero que tenham gostado. Vamos para a próxima questão. Então aqui, ó, a resposta é: diminui inicialmente, mas posteriormente será maior do que quando a porta foi aberta. Mas essa aqui acho que derrubou muita gente, porque tinha que realmente pensar no quem é o protagonista, é o fluido.
quem é o coadjuvante aqui que vai dar energia para ele? Além de são o que ele rouba aqui a geladeira, mais o trabalho. E isso faz que a energia que joga para fora é maior que a energia que ele tira de dentro. E aí dá não balança, aí não fecha a conta. Lá fora vai ficando mais quente, que ele tira, mas ele joga para fora. E outra coisa é não pensar que a geladeira fica fabricando frio do nada. Tem um preço a se pagar. A parte de trás dela é quente. Para onde vai essa energia que ela roubou para as coisas resfriarem? Não fica com ela. Ela joga para o ambiente, joga nesse caso para a sala de volta. E joga com energia a mais do motor. Por isso esquenta depois. Só resfria um pouquinho. Porque eu tô falando naquele instante logo que abriu a porta e tava mais frio lá dentro, ele falou no texto. Mas logo em seguida, antes de qualquer equilíbrio térmico, começa a esquentar de novo. E aí fica maior, vai parar numa temperatura maior do que quando a porta foi aberta. Tá? Nem sei se vai parar dependendo da geladeira, entre os detalhes da geladeira, né? Se ela vai ser perfeitamente fechada ou não. Porque se esse motorzinho continuar funcionando, vai virar um forninho a sala. Tá bom?